Exercício 8.5. A haste maciça na figura tem raio de 0,75 centímetros. Se estiver sujeita à carga mostrada, determine o estado de tensão no ponto A. A figura ilustra as dimensões do elemento, bem como as cargas às quais ela está sendo submetida e o ponto onde efetuaremos a análise. Cargas internas, seção transversal em A. Temos duas cargas atuando na haste e três direções, x, y e z. Então, precisamos verificar o que acontece em cada uma dessas direções. Primeiramente, verificaremos se a carga de 800 newtons resulta, no plano da seção, em reações internas de cisalhamento, normal, momento fletor e momento de torção. Observe na figura que podemos indicar uma força de cisalhamento interna na direção de Z, de sentido, à primeira vista, oposta à carga. De acordo com o equilíbrio das forças, temos que menos 800 mais V é igual a zero, de onde que V é igual a 800 newton. Positivo, logo, com sentido adotado confirmado. Observe que essa carga não provoca força de cisalhamento nas outras duas direções. Ainda, para a carga de 800 newtons, precisamos verificar se ela provoca reação interna normal de momento fletor e momento de torção, e em qual direção isso acontece. Obviamente, como podemos ver, ela não provoca força interna normal à seção, mas ela provoca giro ao redor do eixo Y, no sentido anti-horário. Consequentemente, temos a reação interna, indicada no sentido oposto. Repare que esse giro é rente à seção, ou seja, trata-se de um momento de torção. Então, para o equilíbrio dos momentos, menos 800 vezes 14, sentido negativo, a 14 centímetros de distância, mais m é igual a zero, de onde que m é igual a 11.200 newtons vezes centímetros, com sentido horário confirmado. Ainda, com relação à carga de 800 newtons, podemos observar que ela também provoca giro ao redor do eixo x, no sentido horário. Repare que esse giro, em relação ao plano, é um momento fletor, pois é perpendicular à seção. Adotamos a reação interna em sentido horário arbitrário. E pelo equilíbrio dos momentos, temos que 800 vezes 10, sentido positivo a 10 centímetros de distância, mais m é igual a zero. Logo, m é igual a menos 8.000 newton vezes centímetros, onde o sinal negativo indica que o real sentido da reação interna é anti-horário. Assim, verificamos o que a carga de 800 newtons provoca internamente na seção em todas as direções. Agora, vamos nos atentar para a carga de 500 newtons e, de cara, vemos que ela resulta em uma força interna normal na seção. Assim, pelo equilíbrio das forças na direção Y, 500 menos n é igual a zero. Logo, n é igual a 500 newtons. O sentido, além de ser óbvio, é confirmado pelo sinal positivo da resposta. A carga de 500 newtons, como podemos ver, não resulta em força de cisalhamento e não provoca giro ao redor de x, mas provoca ao redor de z. E não é um giro rente à seção, é perpendicular, logo, trata-se de um momento fletor. Assim, pelo equilíbrio dos momentos, menos 500 vezes 14, sentido negativo a 14 centímetros de distância, mais m é igual a zero. Logo, m é igual a 7.000 newton vezes centímetros. Lembramos que você pode adotar qualquer sentido para a reação interna. O sinal da resposta indicará o verdadeiro sentido. Assim, concluímos as análises das reações internas provocadas pelas duas cargas. Reflita com muita atenção sobre o que foi feito até aqui. A figura ilustra cada uma das reações internas descobertas. A força de cisalhamento de 800 newtons no sentido positivo de Z,
o momento fletor de 7.000 Newton vezes centímetros no sentido horário ao redor de Z, a força normal de 500 newtons no sentido positivo de Y, o momento de torção de 11.200 Newton vezes centímetros ao redor de Y e o momento fletor de 8.000 Newton vezes centímetros no sentido anti-horário ao redor de X. Já podemos imaginar que cada uma dessas ações implica em tensão, logo temos 5 componentes de tensão. Componentes da tensão. A força normal implica em tensão, de onde que, da equação conhecida e substituindo os valores, encontramos a tensão normal de 2,83 MPa. Muita atenção ao que ocorre com as unidades de medida. A figura ilustra a distribuição da tensão na seção. O cubo em evidência é um elemento retirado do ponto A, e a tensão age nele dessa forma. Para o estado de tensão, representamos a resultante, centralizada na face correspondente. Força de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é calculada pela fórmula já conhecida, onde que o momento de primeira ordem é o produto entre y' ou a distância entre o centroide do círculo e o centro da região acima de onde está o ponto A, e a área A' dessa região. O ponto A está bem no centro do círculo, ou no centroide. O y' é conhecido e vale 4r sobre 3π. A área da região em questão é a metade da área do círculo, ou πr² sobre 2. Assim, ao substituirmos o valor do raio, que é 0,75 centímetros, temos o valor de Q, 0,2812 centímetros cúbicos. O momento de inércia da seção, ou do círculo, é 1 sobre 4 vezes π vezes r². Logo, ao substituirmos o valor do raio, temos I igual a 0,2485 centímetros à quarta. T é a espessura naquela região, vamos dizer assim, do círculo, ou seja, seu diâmetro. Então, ao substituirmos na equação da tensão os valores da força de cisalhamento, o momento de primeira ordem calculado, o momento de inércia calculado e o diâmetro, encontramos a tensão de 6,035 MPa. A figura indica o sentido da distribuição da tensão e a representação do estado de tensão nas faces do elemento. A tensão é máxima no centroide da seção. Momento fletor, 8.000 Newton vezes centímetros. Esse momento age ao redor de X, assim ele age ao redor do centroide, que será a nossa referência. A equação para o cálculo da tensão envolvida é mc sobre I, onde C é a posição onde queremos calcular a tensão em relação ao centroide. Como o ponto em questão se encontra em cima da linha, temos que C é igual a zero e, consequentemente, a tensão é zero no ponto A. A tensão aumenta com o aumento de C. Logo, o desenho pode nos dar a ideia da distribuição da tensão, que aumenta de A até C igual a raio, onde é máxima. O estado de tensão do elemento está também representado, apesar de este ser nulo. Momento fletor, 7.000 Newton vezes centímetros. Esse momento age ao redor de Z. Assim, ele age ao redor do centroide, vertical, vamos dizer assim, que será a nossa referência. A equação para o cálculo da tensão envolvida é mc sobre I, onde C é a posição onde queremos calcular a tensão em relação ao centroide. Como o ponto em questão se encontra no ponto mais distante da linha, temos que C é igual a raio, que é igual a 0,75 centímetros. E, consequentemente, a tensão pode ser calculada substituindo o valor do momento, que é conhecido, a posição C, e o momento de inércia, que já foi calculado anteriormente. Temos então, fazendo os cálculos, a tensão de 211,26 MPa. Observem a distribuição da tensão na figura.
e o estado de tensão do elemento, sempre centralizado na face em termos da resultante. Momento de torção, 11.200 Newton vezes centímetros. Esse momento age rente à seção. Assim, ele é caracterizado pela torção da seção. Logo, a tensão relacionada a ele é calculada pela seguinte equação, utilizada nos exercícios da unidade 5, onde T é o momento de torção, C é a posição em relação ao centro da seção circular e J é o momento polar de inércia da área da seção transversal, que é calculada como 1/2 vezes π vezes R à quarta. Então, substituindo os valores e fazendo os cálculos, temos a tensão de 169,01 MPa. A figura ilustra a distribuição da tensão, que é crescente, do centro em direção à borda, e, seguindo os raciocínios anteriores, o estado de tensão do elemento. Relembramos o seguinte: em todos os elementos mostrados, para cada uma das 5 tensões, a face da tensão coincide com a face direita do elemento. Então, temos o estado de tensão no ponto A, a superposição, que será a soma da tensão normal, a tensão de cisalhamento, a tensão do momento fletor ao redor de X, a tensão do momento fletor ao redor de Z e a tensão do momento de torção. Na face correspondente, temos duas componentes rentes, vamos dizer assim, a seção 6,053 MPa do cisalhamento e 169,01 MPa da torção, totalizando 175,04 MPa. E também, na face correspondente, duas componentes normais à superfície, a normal 2,83 MPa e a do momento fletor ao redor de Z, 211,26 MPa, totalizando 214,09 MPa. Fechamos assim a análise do estado de tensão naquele ponto.